Abra a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta, escrita aos Coríntios, no capítulo 5. Aleluia. Verso 17. Só o verso 17. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. Aleluia. Encontramos? Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu quero ler mais um. Tudo isso provém de Deus. O quê? As coisas novas, fazer as velhas passarem, torná-las sem efeitos, tornar as coisas velhas sem efeito nas nossas vidas. E coisas velhas? A maldição do pecado. Ele tornou sem efeito nas nossas vidas e fez tudo novo. Como assim? Ele nos deu do teu Espírito, nos fez nascer de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pode tomar o seu assento. Pai, essa é a tua palavra. Ela é a verdade absoluta sobre o universo. Todas as demais coisas, disse Jesus, todas as outras coisas vão passar, mas a tua palavra não passará. A tua palavra é a verdade, e quem a conhece, Senhor, é liberto por ela. Palavras do teu Filho: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E Jesus ainda disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Jesus Cristo é a palavra que liberta. E a palavra estava com Deus, no princípio era ela. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é a palavra. Conheçam-o. Conheçam-o. A cada dia. Tenha sede, tenha fome, busque mais, sem parar, sem parar. Cuidado, cuidado. Seja vacinado por ela. Seja vacinado pela palavra de Deus, para não ser enganado, para não ser levado em ventos de doutrinas, como escreveu o apóstolo Paulo. Ventos de doutrinas humanas, ensinamentos humanos, que não tem poder para salvar o homem, só tem poder para atrapalhar a caminhada do homem com Deus. Só tem poder para atrapalhar. Precisamos da palavra, precisamos da verdade, precisamos de Jesus. Olha que coisa incrível. Senhor, eu te peço sabedoria. Eu te peço sabedoria para trazer essa mensagem, porque ela não pode vir do homem, Senhor. Ela tem que vir do seu Espírito. Dá-me sabedoria, Pai, para que eu seja ministrado e para que meus irmãos e irmãs também sejam. Que essa palavra fale um pouco mais e no profundo conosco. Olha que coisa incrível. Olha como tudo foi
como tudo se tornou e como tudo voltou a acontecer. Lá no princípio, eu sei que você conhece a história, mas a gente às vezes precisa ouvir de novo, né? Precisamos relembrar outra vez. Eu sei que você conhece a história da criação, mas olha que coisa incrível. No Gênesis 1, Gênesis 1, o relato da criação. Eu vou ler alguns versículos. Posso? Desde o começo? É tão bom isso, gente. É tão bom. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, no verso 9: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou, mais uma vez ele disse, ficou bom. Ficou bom. Sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Esse bom de Deus? Ficou perfeito. Ai, que coisa gostosa, gente. Ele fez essas coisas e disse: ficou perfeito. Ficou bom. 13. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Estações: primavera, verão, outono e inverno. Os luminares marcam essas estações, marcam os dias e os anos. 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Ficou perfeito. Ficou perfeito. 19. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse Deus também disse Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu.
Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. Nada de evolução. Percebe? Nada de evolução. Ele criou cada uma das coisas como elas são. É o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. E aí, no verso 22, 21? 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Ó, tem uma coisa muito legal aqui. Tudo é muito legal, gente. Mas tem umas coisas assim que é uns detalhezinhos que às vezes passa meio desapercebido. Mas olha que coisa. Deus os abençoou. E depois de abençoar, o que acontece? Eles se tornam férteis para sempre. Para sempre. Foi por isso que, lembrando uma outra história da Bíblia, foi por isso que um profeta que acabou se vendendo, um profeta, quem foi esse profeta que se vendeu lá na Bíblia? O tal do balão, o do Balaão. Ele era mais que um balão, ele era um Balaão, né? Balãozão, que se vendeu. Então o Balaão, ele disse, porque os inimigos de Israel queriam que Israel fosse destruída, e queria que o Deus desse Israel os amaldiçoasse. Eles compraram o Balaão e disseram: amaldiçoe esse povo, para que a gente possa enfrentá-los e vencê-los. E aí o Balaão disse: não posso. É como se ele estivesse dizendo: eu quero o dinheiro que vocês têm para me dar aí, porque eu gosto muito de dinheiro, porque o cara tinha amor ao dinheiro, mas eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Entendeu? Que está abençoado não pode mais receber maldição. Não pode ficar debaixo de maldição, porque foi abençoado por Deus. Claro que nós vamos ver um detalhe à frente em que alguém desistiu dessa bênção, né? Mas tudo bem, não é o caso agora aqui. No verso 23, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. 25, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, perfeito. 26, então disse Deus: chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, se multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e de todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais com o alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que tinha feito e tudo havia ficado muito bom. Agora ele usa a expressão muito bom.
quê? Porque o homem é a coroa dessa criação. Então tudo vinha ficando bom, tudo vinha ficando bom, perfeito. Mas quando ele cria o homem e cria a mulher, ele diz: ficou tudo muito bom. Essa era a vida perfeita. Essa era a vida perfeita. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, né? A Bíblia não relata quanto tempo isso durou. Quando a gente chega lá no capítulo 3, nos é relatado a queda. A gente não sabe quanto tempo isso durou. Mas o tempo que durou, certamente foram os melhores dias de vida para Adão, para Eva, e não só para eles, também para os animais, também para as aves, também para os animais aquáticos, também para a natureza, para as árvores, para as plantas. Foram os melhores dias para toda a criação, porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo muito perfeito, ficou tudo muito bom. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso não foi por muito tempo. E aí depois, o capítulo 2 nos conta a origem da humanidade, fala sobre como Deus fez a mulher, como Ele criou a mulher da costela do homem, você conhece. E lá no 3, eles estão super bem, está tudo muito maravilhoso, tudo muito perfeito, não precisa de nada novo. Porque Deus fez tudo tão perfeito que não há necessidade de nada mais. Nada mais é necessário. É tudo perfeito, é tudo novo sempre, sempre novo, sempre novo. Mas aí entra uma outra figura na história, entra um outro ser criado por Deus, que também foi criado perfeito. Também foi criado perfeito. E recebeu honra do Criador. Recebeu louvor e honra. Muitos conhecem ele por Lúcifer, embora a Bíblia não cite esse nome, né? A Bíblia não fale desse nome, não chame ele assim, Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Nós o conhecemos por Satanás, diabo. Outros nomes lhe são atribuídos: serpente, dragão, enganador das nações, e assim por diante. Ele também tinha sido criado perfeito, Deus também tinha se alegrado de ter feito a ele, até o dia que achou-se iniquidade no coração dele. Surgiu dele a iniquidade, e então ele pecou contra Deus, e por causa disso Deus o lançou fora, e lançou ele aqui, nesse planeta. Então quando Deus criou a terra, com os luminares, com as estrelas do céu, com os animais, com a natureza, e por fim o homem, o diabo já estava aqui, ele já estava aqui. Mas Deus criou um lugar separado no planeta. Ele criou um lugar separado para o homem e a mulher, um lugar chamado Éden, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Mas só foi até o dia em que o diabo se aproximou desse Éden e teve uma prosa com a Eva. E aí você sabe da história. Ora, a serpente, capítulo 3, verso 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ele era um animal muito astuto, né? Era um animal bem inteligente. Mas esse animal ainda não era o diabo, era uma serpente. E ela perguntou à mulher: então agora essa serpente já não está normal, ela foi possuída pelo Lúcifer, um anjo de luz que caiu do céu, foi lançado fora, e agora ele não tem mais luz, ele só tem trevas. E ele disse para ela o seguinte: foi isso mesmo que Deus te disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão.
E aí a serpente vai dizer para a mulher: certamente vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, você sabe o que isso acontece, gente? Presta bem atenção. Muitas vezes na vida, muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, tem muitas coisas que não nos despertam o interesse. Até o dia que alguém vem e nos faz olhar para aquela coisa. E aí então os nossos olhos se abrem e a gente enxerga e acha atraente. Entendeu? Até então, sabe, casinha de adolescentes na escola? A menininha não dava nem a mínima para aquele menino. Para ela, aquele menino não era nada na escola. Até que as outras menininhas começam a comentar: ele é lindo, é inteligente, popular, né? Elas começam a comentar perto desta que não dava a mínima, que nem tchum. E aí essas outras começam, aí ela bate o olho e fala: nossa, realmente ele é bonitão. É isso, disso que a Bíblia está dizendo. Essa árvore era uma árvore comum aos olhos de Eva, até o dia que o diabo despertou Eva para olhar para aquela árvore. Aí a árvore se tornou atraente para ela, porque até então Deus disse: não coma dela, não é para comer, o dia que vocês comerem vocês vão morrer, ponto. Eles para aquela árvore nem tchum. Não pensem vocês que eles passavam pelas árvores, pegavam esse fruto, pegavam aquele e passavam por aquela, essa aqui até dá vontade, mas não pode. Não, Deus disse não é para comer e ponto. Então eles não davam a mínima para aquela árvore, até o dia que o diabo despertou em Eva o desejo de olhar para ela e de comer daquele fruto. Entendeu? Por que será que nós estamos ouvindo assim? Porque talvez Deus esteja falando com alguns, ou talvez com todos. Cuidado. O diabo está lá fora, só analisando, investigando o que ele pode usar para despertar os seus olhos de volta para o pecado. Toma cuidado. Porque o diabo é ardiloso. O diabo é astuto. É muito inteligente. Ok? E aí, a mulher come. Ela tomou do seu fruto, né? No verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ou seja, o conhecimento que ela não tinha, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Muitos pregadores ficam batendo na mulher, né? Eita, pai, tá vendo aí, ó? Foi a mulher. Mas o homem comeu porque quis. Entendeu? Ele comeu porque ele quis comer. Ambos pecaram. Ambos estão errados. E a partir daí, gente, eu preciso voltar mais lá para o Novo Testamento. A partir daí, o que era perfeito foi distorcido, foi mudado, foi desaperfeiçoado. Olha, recebeu maldição do próprio Deus. Percebeu? O que Deus abençoou, ninguém pode abençoar, ninguém pode amaldiçoar, Balaão diz. Mas o próprio Deus pode. E foi o que aconteceu. Eles comeram do fruto e o próprio Deus que os havia abençoado agora se sente obrigado, porque Deus não fez isso porque quis fazer. Ele não sentiu alegria, ele não teve alegria em punir. Ele fez com pesar, embora ele já soubesse que tudo isso viesse a acontecer, viria a acontecer, mas ele não faz isso feliz. Ele agora amaldiçoa a terra por causa do homem, e o homem também recebe uma maldição, a mulher recebe maldição. Então aquilo que era perfeito agora está imperfeito.
incompleto. Aquilo que era completo, aquilo que era muito bom, agora já não é mais tão bom. Porque está incompleto. Tornou-se incompleto. E agora, a humanidade que deles se origina, nasce dessa maldição, nasce desse pecado. E a única coisa que a humanidade daquele tempo conhecia era o pecado. A partir de Adão, a partir do pecado daquele casal, todos os que nascem, a maioria, 99,9% só conhece o pecado. A exceção naquele tempo, eu vi lá, assim, posso até investigar de novo e achar mais alguns, mas logo de cara assim, naquele tempo, quando você olha para o início dos inícios, quando você olha para a genealogia, pelos que vêm após Adão, nós encontramos Abel, que continuou temendo a Deus, e encontramos o Caim, que só tem maldade no coração. E a partir deles, a humanidade escolhe mais o caminho de Caim e não o de Abel. Abel foi morto, Caim sobrevive, fica vivo e sai pela terra. Então todos os que vêm depois dele, a grande maioria escolhe o caminho de Caim, viver pelo pecado, viver de maldade, de atrocidades. Ao tempo em que, aos 600 anos da vida de Noé, Deus está irado com a humanidade e vai destruir a terra, mas ele olha e encontra mais um homem que achou graça nos olhos dele, o Noé. Escolheu Noé, sua família por causa de Noé, são eleitos por Deus para repovoar a terra depois de um grande dilúvio, onde Deus destrói todo o planeta. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um caráter, do caráter da humanidade, um caráter despersonalizado. Adão antes do pecado, Eva antes do pecado, tinham o caráter de Deus. Entendeu? Tinham o caráter de Deus. O que é o caráter? O que é o caráter? O caráter é característica. Vem do caráter, vem da palavra caráter. Características. Ou seja, o caráter é um conjunto de características que tem o ser humano, que envolve os hábitos dele. Tudo isso diz respeito ao caráter. Eu peguei aqui, ó. Todas as pessoas foram criadas e têm uma personalidade. Essa é a personalidade, cada um tem a sua. E a personalidade é formada por um caráter, ela é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, o caráter, temperamento e hábitos. A personalidade de alguém o diferencia dos demais, isso porque ela é a sua identidade pessoal, sua originalidade, aquilo que define e se expressa em seu padrão de comportamento. O caráter do homem antes do pecado era um caráter perfeito, seus hábitos eram todos hábitos bons. Tudo no homem era coisa boa. Por quê? O Senhor Todo-Poderoso disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o caráter do homem é puro. Mas quando o pecado entra no homem, quando o pecado entra na humanidade, a pureza desaparece, o caráter ele é despersonalizado, ele já não é puro, ele agora está cheio de maus hábitos, as suas características só demonstram a má índole dessa alma, porque essa alma ela está agora imunda, ela está depravada com o pecado. É por isso que o Senhor Deus ali foi obrigado a se separar do homem. Ele não está mais com o homem, ele se separou, porque o homem agora está envolto em pecado. E a Bíblia diz que nosso Deus, ele é santo, santo e santo. Não compactua com o pecado. Então, o crente precisa tirar uma coisa da mente. Ele acha que
Deus está em sua vida em todo o tempo, está com ele em todo o tempo, mas quando o crente está pecando, será que Deus está ali sorrindo? Será que Deus está ali pertinho? Será que Deus está ali passando a mão na cabeça dele? O pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Vai nos deixando distante de Deus outra vez. Entendeu? O caráter tem a ver com a índole, com a ética, uma vez que ele designa o aspecto da personalidade referente às características morais de alguém, algo que reflete diretamente em sua conduta, pois está diretamente ligado aos seus hábitos. Com a queda de Adão e Eva, tudo isso foi deformado. Tudo isso foi deformado. Então agora o homem é depravado. A imagem e semelhança de Deus não existe mais no homem. A única coisa de Deus que ficou no homem foi o fôlego de vida. O Espírito, não o Santo, o Espírito do homem. Mas com o pecado, o Espírito do homem está morto dentro dele. Por quê? Quando Adão e Eva, eles ainda não haviam pecado, o Espírito deles tinha uma ligação direta com Deus. Tanto que o próprio Deus vinha todo final de tarde passear no jardim e bater um papo ali agradável com o homem. O espírito do homem estava vivo, estava em Cristo, estava em Deus. Mas com o pecado, o espírito humano, ele está morto. A única função desse espírito é manter o corpo vivo com a alma. Porque ele está morto, ele não tem ligação com Deus mais. Você está entendendo? Estamos falando aqui, até o momento, estamos falando das coisas antigas. O princípio que foi tudo muito bom, tudo muito perfeito. E agora, as coisas velhas, que vieram por causa do pecado. Só tem no homem as coisas velhas agora. Se a gente olhar, eu vou olhar... Às vezes alguns de nós até se acha uma pessoa boa. A gente até diz assim, quando nós falamos que você precisa entregar a sua vida para Cristo Jesus, para você ser transformado, ser salvo, porque só o Senhor Jesus salva. Aí o ser humano diz para a gente assim: mas quando eu morrer eu vou para o céu, eu sou bom, eu não roubo, nunca roubei ninguém, nunca matei, não bebo, não fumo, não uso droga. Ele acha que ele é bom, ele vai para o céu. Entendeu? Essa velha criatura pensa que nessa roupagem vai herdar o reino dos céus. Não pode. Porque ela também nasceu do pecado. Será que essa velha criatura nunca desejou mal para ninguém? Será que essa velha criatura nunca humilhou ninguém? Será que essa velha criatura nunca invejou ninguém? Será que essa velha criatura nunca mentiu para ninguém? Será que essa velha criatura, nunca se deu bem em cima do outro? Percebe? O pecado está lá. O pecado está lá. O caráter está deformado. Está deformado. Uma coisa que Jesus falou sobre caráter, ele falou: pelo fruto vocês conhecem as árvores. Quer saber se o caráter da pessoa é bom? Olha os frutos. Os frutos, hábitos, índole, conduta, são os frutos. Entendeu? Aí a gente vai saber se o caráter é bom ou não, se ele é um caráter renovado ou se ele ainda é uma velha criatura. Eu estou pregando para mim, eu estou pregando para você. Todos nós ainda somos imperfeitos. Ainda somos. Não somos melhores do que ninguém no mundo. O que nos diferencia do mundo é que nós já entendemos a mensagem e nos arrependemos desta vida velha. E agora buscamos viver uma vida em Cristo. É o que nos diferencia do restante da humanidade, que ainda não fez o que nós fizemos.
Por isso Jesus disse: não julguem. Não julguem. Né? Eu vou olhar para uma pessoa que tem um mau hábito hoje, um hábito que eu tive no passado, não tenho mais, vou julgá-la. Se eu já tive esse mau hábito lá atrás, que eu vou julgar por quê? Compreendeu? Então, foi deformado. Totalmente deformado. E a humanidade precisa de um renovo, precisa de restauração, para poder herdar o que está prometido por Deus desde o princípio. A vida eterna. O velho não pode herdar o que é novo. A isso Jesus usou uma linguagem com os judeus, né? Porque assim, os judeus viviam pela lei, e a lei nunca teve, jamais terá poder de salvar um ser humano. E aí então Jesus falou assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, o odre velho vai se romper e o vinho vai se esvair. Ele estava dizendo justamente o seguinte: enquanto nós tivermos essa mentalidade de que nós somos os certos, de que nós somos os perfeitos, esse vinho novo não pode vir nos odres. É odre velho, o odre precisa ser novo. Então, os judeus viviam pela lei, e a lei era ali então caracterizado por odre velho. E o vinho novo, a graça de Deus sobre a humanidade. A graça não pode vir sobre a lei, sobre quem está vivendo na lei, porque é odre velho. Entendeu? Há necessidade deles serem trocados, deixar o velho e tomar posse do que é novo. Não dá para eu alcançar a fidelidade de Deus na minha vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, igreja? Não dá para eu alcançar a fidelidade de Deus na minha vida se eu não receber o novo de Deus em minha vida. Entendeu? Se eu não for transformado primeiro. E Deus só vai me transformar se eu aceitar a transformação. E eu não posso aceitar a transformação por etapas. No sentido de que, não, aqui sim, aqui não, aqui sim. Ou é tudo, ou é nada com Deus. Entendeu? Então eu não posso, viver a fidelidade de Deus, se antes eu não aceitar que Ele possa ter a liberdade de me transformar por inteiro. O velho precisa deixar de existir na minha vida. O velho tem que deixar de existir na minha vida. O meu velho caráter, deformado, depravado, de má índole, de má conduta. Isso precisa ser tirado de mim. Eu preciso abandonar esse velho caráter para poder receber o novo de Deus. Que o Espírito Santo possa estar encontrando liberdade no meu e no seu coração, de estar trabalhando enquanto sonda, de estar mudando enquanto se ouve o que Ele está dizendo. Amém? Então aqui nós vimos que o homem sem chance, acabou. Mas o Senhor preparou um plano perfeito para resgate do que se perdeu. Uma coisa que eu acho incrível, não tente entender muita coisa da Bíblia, porque muita coisa você vai ficar meio assim, ai caramba, não, para. Mas tem coisas que Deus vai revelando, né? Tem coisas que Deus vai revelando. Por exemplo, você que está aqui ouvindo, eu creio, de todo o meu coração eu creio, que cada um que está aqui ouvindo hoje, foi escolhido lá na eternidade. Lá na eternidade, quando a gente nem era ainda. Então, o que você ouve aqui é
para você entender o que foi que Jesus fez. Quando Jesus ele é criticado pelos da lei, por que ele come com pecadores? Porque ele come e bebe com os pecadores. E olha que coisa, né? Os da lei, quando eles diziam isso, o que eles estavam supondo? Que eles eram perfeitos. Por que este homem, que também é judeu, né? Jesus também era judeu, ele senta e come com os pecadores? Eles estão supondo que são perfeitos, então, que não pecam. Quando uma mulher derrama lá, né, um perfume sobre os pés de Jesus, Jesus ele é, né, recriminado por aqueles. Como que o Senhor deixa ela fazer uma coisa dessa e enxugar o cabelo, né, enxugar os seus pés com os cabelos? Ela é uma mulher pecadora. O Senhor não sabe? Se o Senhor é profeta, o Senhor deveria saber. Quando eles fazem isso, o que eles estão supondo? Que são perfeitos e que não pecam. Fala comigo, Deus. Fala com a gente. Não somos perfeitos. Que autoridade temos para julgar alguém? Que autoridade temos para julgar alguém? Entendeu? E aí, onde eu quero chegar é que Jesus, quando ele é questionado acerca de estar comendo, sentado e bebendo, comendo e bebendo sentado com os pecadores, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus está dizendo que ele veio numa missão de resgate. Ele veio resgatar os que haviam se perdido. Nós estávamos perdidos. Nascemos do pecado, por isso estávamos perdidos. Mas somos de Deus, porque Ele nos escolheu na eternidade. Esse negócio da escolha, às vezes, né, fica meio assim. Mas é porque Deus é presciente, Ele sabe você no futuro. Ele já pensou lá na eternidade. Na eternidade, quanto tempo será que passou para até os dias de hoje, né? Lá na eternidade, Deus escolheu a gente. Quanto tempo é isso? Não existe mente nesse planeta, nunca existiu nem vai existir, que possa contar o tempo da eternidade em que Deus nos escolheu. Não é possível. Esse nosso tempo é um tempo criado pelo próprio Deus. Lá na eternidade o Senhor veio e criou um tempo diferente para nós estarmos nele. Estávamos escolhidos lá, Ele viu a gente aqui, e hoje Ele já nos viu lá na eternidade. Então Ele falou: são os meus. É como se Ele falasse para o diabo o que Ele falou para Jó: viste os meus servos, como me amam? São imperfeitos, mas me amam. Ouvem minha voz e obedecem. Entendeu? Então Jesus veio te resgatar. Ele veio resgatar a mim. E tem muitos como nós neste planeta que ainda não foram resgatados. Mas a missão de Jesus continua. Ela foi transferida para nós, a igreja. Ele transferiu essa missão para os apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, fizeram o que tinha que ser feito, implantaram igrejas, levaram o evangelho aos 4 cantos do planeta em seu tempo, aos 4 cantos de onde existia a vida em seu tempo, e depois transferiram essa missão para a igreja. Então é nossa missão resgatar os que ainda não foram alcançados. Jesus veio buscá-los também. E Jesus só volta quando esses forem todos resgatados. Entendeu? Então Jesus veio buscar o que se havia perdido. Se havia perdido, estávamos deformados. O nosso caráter era um caráter totalmente mundano, era um caráter carnal, depravado. Não podíamos ser resgatados assim. Então Ele tinha um plano perfeito: entregar sua própria vida, derramar seu sangue. O seu sangue cura. O sangue de Jesus liberta almas. O sangue de Jesus perdoa pecados. Então Ele veio e executou o plano perfeito, o plano dele, do Pai e do Espírito Santo. Executou esse plano, e agora sim estes podem ser resgatados, e começa a obra de resgate, e chegou até os dias de hoje.
e nós também já fomos resgatados. Entendeu? E aí é onde entra o verso que escreveu Paulo: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. As coisas velhas, o mau caráter, a má conduta, a depravação, já se foram. Eis que agora tudo se fez novo. Nascemos de novo. Nascemos outra vez. Agora a gente pode herdar os céus. Agora a gente pode entrar nos céus pelas portas. Agora nós temos direito à vida eterna. Ele nos deu esse direito porque nós aceitamos o que Ele fez por nós. Entendeu a obra de Cristo? Entendeu? Porque muitos não vão poder entrar com a gente, porque não abrem essa porta para Ele entrar. Não abrem a porta para que possam ser transformados. Ele não vai invadir. Tem que abrir a porta. E muitos não vão abrir. Muitos até parece que abrem, né? Mas quando depois você vê, poxa vida, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Não sei. Saiu da igreja. Saiu do convívio. Saiu da igreja, quando fala assim, dá a impressão que saiu daqui, né? Não, saiu do nosso meio, saiu do nosso convívio, abandonou o convívio. Então talvez esse não tenha aberto a porta ainda, né? Talvez ele deu uma brechinha, abriu uma frestinha da janela. E aí não pôde Jesus entrar com tudo, com liberdade, para mudar, para transformar. Se não abrir a porta inteira, a transformação não vai acontecer. Não haverá uma mudança real, verdadeira. Então nós temos que entregar de verdade. Nós temos que admitir que ainda somos muito falhos, que ainda erramos muito. Mas graças à misericórdia de Cristo, estamos aqui hoje, mais uma vez, deixando o Espírito Santo continuar o seu trabalho, sem impedi-lo. Porque cada vez que eu venho, cada vez que eu me sento, cada vez que eu abro os meus ouvidos, o meu coração, o Espírito Santo dá continuidade ao trabalho. Não que Ele não esteja trabalhando lá enquanto você está no seu dia a dia, Ele também está. Mas quando a gente senta aqui para ouvi-lo, o trabalho dele se intensifica em nós. O Espírito Santo, no dia que nós nos arrependemos, se isso foi de verdade, Ele já nos regenerou e agora está nos lapidando. As coisas novas de Cristo estão sendo lapidadas em nós, estão sendo forjadas em nós. O caráter de Cristo está sendo forjado em nós. Então não impeça o trabalhar de Deus na sua vida. Só você pode impedir. Não impeça o trabalhar de Deus no seu viver. É fácil, sabe? Como eu sei se eu estou impedindo ou não, né, o trabalhar do Espírito Santo na minha vida? Não é difícil, gente. Não é difícil. É só a gente prestar atenção em como a gente está se relacionando com, por exemplo, a família dentro de casa. Como a gente vive. Como é o nosso convívio uns com os outros dentro de casa. Como é que eu trato a minha esposa? Como eu trato meus filhos? Isso vai dizer muito sobre o meu caráter. Como que você trata seus filhos? Como você trata seus pais? Vai dizer muito sobre o seu caráter. Se ele é o caráter de Cristo já, ou se ele ainda é o velho caráter do homem. Entendeu? Temos tudo para sermos perfeitos outra vez, porque Cristo já fez uma obra impossível para o homem na cruz do Calvário. Mas só seremos perfeitos um dia, se a gente deixar o Espírito Santo continuar o trabalho dele em nós. Enquanto o nosso caráter ainda estiver vivo em nós,
enquanto nós alimentarmos esse velho caráter em nós, o trabalho do Espírito Santo não vai se intensificar. Entendem? Como é que você trata o seu semelhante lá fora? Como é que eu trato lá fora? Como é que eu revido a uma afronta do inimigo lá fora? Como que eu revido? Vai dizer se o meu caráter é o de Cristo ou se é o velho caráter da velha criatura. Vai dizer. Paulo escreveu o seguinte: não paguem mal com mal, paguem o mal com o bem. Olha para Jesus, gente. O nosso maior erro é não olhar para Jesus. Sabe essa música que a gente canta o refrão aqui, né? Yeshua, seu nome é mais belo entre milhares e milhares. Lá no começo da música, né? Essa que fala, né? Quero conhecer Jesus. Sabe? Eu quero conhecer Jesus em mim. Mas cantar isso e não fazer por onde isso acontecer é hipocrisia. Porque é só acontecer a discussão, pronto, o meu velho caráter está ativo, continua lá em mim. É só pisar no meu pé, já conhecem o meu caráter e não o de Cristo. Tal do crente que fala assim: eu sou crente, mas não sou bobo, né? Já se conhece o caráter. Eu sou crente, mas às vezes tem que falar: Senhor, dá 5 minutos aí, porque não. Esse é o velho caráter. Esse é o velho caráter, deformado, depravado, despersonalizado. Entendeu? Como foi que Jesus revidou as afrontas? O conhecer Jesus está aqui. Está aqui o conhecer Jesus. É só abrir nos evangelhos. É só abrir na biografia do Salvador. A sua vida está aqui expressa em 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João. A vida dele expressa suas atitudes, sua forma de tratar pessoas, sua forma de revidar aos ataques que lhes foram feitos. É só ir lá, você vai ver como é que ele agiu, mediante a cada situação que ele viveu. E paremos com esse negócio: mas ele é Deus, né? Porque o ser humano crente tem essa mania: mas ele é Deus. Jesus era homem. Para com esse negócio. Ele se humilhou, não se usurpou que deveria se apegar ao ser igual a Deus. Antes se despiu da sua glória e se humilhou, nascendo como um dos seus. Nasceu como uma de suas criaturas. Você está pensando que era um teatrinho, o diabo tentando ele no deserto? O diabo sabe que ele é Jesus, sabe que ele é o Filho de Deus, foi lá tentar porque tinha que cumprir a profecia, porque jamais ia vencer Jesus. Se o diabo não tivesse em mente que ele podia vencer Jesus no deserto, pode ter certeza que o diabo não tinha ido lá. Ele olhou, ele viu: Jesus agora é um homem, Jesus agora, ele é um ser humano frágil, tem fome, tem sede, se cansa, sente dor, se alegra, se entristece. Então o diabo viu este Jesus ele viu. Ele não viu aquele que se despiu, ele viu aquele que está despido. Ele disse: tenho toda a chance agora de destruí-lo, porque se eu destruí-lo, a humanidade é minha. Então paremos com esse negócio: mas ele é Jesus, gente. Ele é Jesus, ele é perfeito. Ele era um homem comum. O que diferenciava ele do restante da humanidade é que ele era obediente ao seu Pai.
A Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai até a sua morte, morte de cruz. Entendeu? Então, se você quer ter o seu caráter, se eu quero ter o meu caráter restaurado em Cristo, se eu quero ter em mim, se você quer ter em você o caráter de Jesus sendo forjado, vamos conhecer melhor a Jesus. Sabe, aquele momento da vida, opa, esse aqui não é Jesus não. Esse aqui é o Marcos. Não, meu Deus, não. Tem que ser Jesus. Jesus, eu preciso te conhecer mais. Eu vou lá na igreja, vou ouvir mais da tua palavra. Fala, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero tomar as atitudes certas, decisões certas, caminhos certos. Não mais eu, Cristo em mim, Cristo em mim. Compreende isso, igreja? O Senhor está preparando um povo para herdar uma nova terra. Nessa nova terra não vai entrar nada impuro. Esta nova terra que o Senhor preparou, o diabo não será lançado nela como foi nesta. Esta terra já está blindada com o sangue de Jesus, não vai entrar nada impuro lá. Então, se eu quero entrar nesta nova terra, eu preciso ter o meu caráter transformado, forjado em mim o caráter de Jesus. Não mais eu, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Paulo está dizendo, é uma nova criatura. Ele nasceu de novo, ele não é mais igual. Pode-se encontrar alguns traços do velho, é claro, ainda se encontram traços do velho, mas esses traços só vão existir enquanto a gente não nos despirmos dele, porque a Bíblia também diz que nós devemos nos despir do velho homem dia após dia, e nos vestir do novo, nos vestir de Cristo. Compreende? Ah, Senhor Jesus, eu sei que a gente vai alcançar esse dia. Eu sei que o Teu Espírito Santo não está gastando esta voz aqui à toa. Eu sei que o Seu Espírito não está usando essa ferramenta ou as ferramentas desta obra à toa. Eu sei que os Seus ouvem, se arrependem e retomam suas posições no reino. Deus está procurando árvores frutíferas que deem bons frutos. Você é uma delas. Mas para dar bons frutos, melhores ainda, tem que acontecer uma poda. E Ele nos poda pela sua palavra. Dói, machuca, mas depois a gente vê o resultado. Frutos melhores e mais saudáveis. É o que Deus quer fazer com a tua vida. É o que Ele quer fazer com a minha vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Se desprenda do velho. Se desprenda do velho. Ah, esse sou eu. Não adianta. Deus me conhece. Para com isso. Deus me conhece, sabe que eu sou assim, não tem jeito. Tem jeito. Por isso Ele morreu na cruz. Se não tivesse jeito, Ele não morreria, não, gente. Se não tivesse jeito, Ele não tinha ido para a cruz. Então paremos de alimentar essa velha criatura. Dispensemos ela de uma vez da nossa vida. Este era eu, não é mais. O meu eu agora está em Cristo Jesus, escondido nele. Eu achei a minha vida em Cristo, e ela agora está escondida nele.
porque é Ele quem reina agora. A minha vida fica escondida nele, enquanto Ele reina. Enquanto Ele reina e destrói os paradigmas da minha vida, enquanto Ele reina, Ele está destruindo as maldições, enquanto Ele reina, Ele está destruindo as torres que se levantaram para a minha destruição, enquanto Ele reina e a minha vida fica escondida nele, Ele está fazendo tudo novo para mim. Deixa a sua vida escondida nele, deixa Ele viver em você. Amém? É um novo começo para quem crê. As coisas velhas passaram, agora tudo se faz novo. O leão da tribo de Judá retornou para vencer aquele que ruge querendo te tragar de volta. Venceu lá na cruz. Venceu ele lá na cruz. É engraçado, né? A Bíblia diz: o diabo, ele está ao derredor daqueles que temem a Deus. Ele está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Ele ruge como um leão. Ele está rugindo como um leão. E aí de Jesus ele diz: o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus é o leão. O diabo quer ser um leão, mas não pode. Entendeu? O diabo tenta imitar em tudo Jesus. Jesus é o leão. O diabo ruge como um leão, querendo tragar alguém, querendo roubar você de Jesus. Mas o leão da tribo de Judá está sempre cuidando de você. Quando esse que quer ser leão se aproxima, o rugido do leão da tribo de Judá faz estremecer o gatinho que vem tentar roubar a sua vida de volta para o mundo. Entendeu, igreja? Revista-se dele. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Adore, ore, viva uma vida humilde. Seja humilde. Pastor, desculpa, mas eu não vou levar esse barulho para minha casa, não. Não vou, eu ainda não consegui, não vai ser hoje. Desarme-se, renda-se e entrega tudo para Ele, que faz novas todas as coisas. Amém? Aleluia. Vamos louvar? Vamos louvar? Vamos adorar? Baixa a tua cabeça um pouquinho enquanto eles vêm. Fala com o Senhor em oração. Fala com o Senhor em oração. Oh Pai querido, que palavra gostosa, Senhor, ao coração. Sara-nos. Cura a gente, papai. Somos teus filhos. Somos teus filhos. Transforma o nosso caráter, Senhor. Velhos hábitos desapareçam das nossas vidas. A velha índole, a velha conduta, Senhor, sejam despidas, sejam lançadas fora do nosso ser. Ah, Senhor Jesus, toma aqui o teu lugar. Forja aqui o seu caráter em nós. Um caráter perfeito, que agrada ao Pai, que alegra o coração do Pai. Ah, Jesus de Nazaré, não merecemos mais esse amor, Pai. Nos constrange. Nos perdoa dos nossos pecados, papai. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, Senhor. Perdoa dos meus vacilos. Perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado aqueles, meu Pai, que ainda querem muitas vezes ver a minha derrota. Perdoa-me, Senhor, como eu os perdoo. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe, Pai, que eu estou aqui, meu Pai, cuidando desse rebanho para ti, Pai, com amor, por gratidão, com amor, Senhor, com prazer. Não é
com peso, eu não sinto peso, meu Pai, de pastorear esse rebanho, eu não sinto nenhum peso, Senhor, de cuidar dessas vidas para Ti, eu não sinto nenhum peso, nenhum fardo, Senhor, por tudo que faço, é porque o Senhor me ama, é porque o Senhor me amou, e eu amo meus irmãos, eu amo minhas irmãs. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa também, meu Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs. Perdoa, Senhor, esta igreja. Perdoa, Senhor, este rebanho. Perdoa-nos, meu Pai, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Continua a Tua boa obra em nós, Pai. Continua, Senhor, a Tua boa obra em nós.
Obrigado pela tua misericórdia, ou tuas misericórdias, que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos condenados com o mundo, mas sejamos salvos pelo Senhor. Naquele grande dia, entrarmos pelos portões celestiais, ouvindo o nosso nome, e o Filho dizer: entrem, benditos de meu Pai, para o gozo da vida eterna, que está preparada para vocês desde a eternidade. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto juntos. E antes que a gente termine, só queria lembrar que a semana começou hoje. Então significa que nós temos 2 cultos adiante aí. Nós temos culto na quarta-feira, se Deus quiser, se Ele permitir que estejamos, né, sobre a terra. Quarta-feira às 20 horas, sexta às 20 horas. Amanhã tem oração às 19h30. Momento de orar, de clamar, de interceder. Que a gente se programe para estarmos presentes. Talvez não em todos, mas no que for possível essa semana estejamos. Nosso último momento do culto é a entrega da oferta e do dízimo. Então os que vão ofertar essa noite, que sentem no coração o desejo de fazê-lo, vieram preparados para isso, pega aí um envelope no bolsinho das cadeiras aí, né? Tem um envelope, então pega aí o seu envelope, prepara a tua oferta, põe o que você determinar no seu coração. E a palavra diz: não vai dar aí por obrigação, nem por constrangimento e nem por necessidade. Traga com alegria, porque o Pai ama quem dá com alegria. Amém? O dizimista entregue o seu dízimo na casa do Pai por gratidão, por entender que tudo que nós temos vem dele. É Ele quem nos mantém. Então prepara agora o teu envelope. E eu queria pedir para a pastora Fátima orar pelos dizimistas e pelos ofertantes. Queria convidar o pastor Dimes para fazer a oração final por nós.
nos colocar de pé para receber essa oração e depois a gente permanece de pé até o final, tá? Graça e paz, amada igreja. Vamos estar orando e apresentando nossas ofertas, nossos dízimos, com todo carinho, com todo amor e com toda alegria ao Senhor nesta noite. Levante as suas mãos. Seja você abençoado pelo olhar de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de poder, Senhor, estar colaborando na tua obra. Para nós, ó Deus, é um privilégio poder somar, poder ajudar, poder dar, Senhor Deus, com alegria a tua obra, Senhor Jesus, que necessita, Senhor Jesus, de corações, ó Pai, que estejam e sejam, Senhor, voluntários, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e dá conforme a medida que o Senhor prepara para cada um, Senhor. Deus, abençoa os lares, abençoa os celeiros, abençoa, Senhor, tudo aquilo onde os teus filhos colocarem as suas mãos. Haja prosperidade, haja bênção, haja frutos, ó Deus, que glorifiquem ao teu nome, Pai. Que na casa dos teus filhos, Senhor, haja júbilo de alegria por tudo aquilo que vem à sua mesa. Por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem dado como salário a cada um de nós, Pai. Te louvamos, Senhor, te glorificamos, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, porque Tu és o nosso bom pastor fiel. Te damos graças, Senhor Deus, por isso contribuímos nesta noite com as nossas ofertas e com nossos dízimos de todo o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar vindo nesta noite com alegria. Traga o seu melhor, para a glória de Deus. E queria dar as boas-vindas também aos nossos visitantes dessa noite. Aí é a Simone, a Giovana e o Henrique. Acertei os nomes? Amém, glória a Deus. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Sejam bem-vindos, família, tá? Olha lá para trás, gente, a família que está aqui desse meu lado, ó, tá? Sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, receba os nossos abraços. Mais alguém hoje que vim pela primeira vez e eu possa não ter visto pela primeira vez? A dona Jade, pela 15ª, 8ª, 9ª vez. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Antes que o pastor Dimes faça a oração, a diaconisa Thaís pediu para passar um videozinho curtinho do trabalho de evangelismo que foi feito essa semana passada. Então sente só mais 2 minutinhos. Nós ainda temos 8 minutos do nosso culto. Então não vamos sair daqui atrasados, tá bom? E aí depois o pastor Dimes já assume, faz a oração, dá a bênção para nós. Amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. Estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco e caído, Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, Eu vencerei. Meu Deus. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqueles que podem se colocam de pé. Vamos estar orando ao nosso Pai amado,
para que Ele venha nos dar, conforme o querer dEle, a vontade dEle, uma semana abençoada. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de honra, de poder e vitória, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há e nele existe, nosso Deus zeloso, misericordioso, justiça e amor, te oramos neste momento, Pai, para te agradecer por mais uma palavra aqui que foi ministrada ao nosso coração, palavra que está forjando o nosso caráter, Senhor, para que nós venhamos alcançar, todos nós, a estatura do homem perfeito, como o Senhor Jesus Cristo foi, meu Pai. Te agradecemos, Pai, por mais esse ar, por esse sopro de vida, nosso Pai querido, nosso Pai amado, pelo pão de cada dia que não tem deixado faltar em nossas mesas, por ter aqui, ter nos ajudado, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Pai, pois Tu és um Deus zeloso. Pai, sem Ti nada somos, nada seríamos, meu Pai. Coloque Tuas mãos, meu Pai, agora em oração, cada vida que está aqui, cada família, Pai, cada lar, cada casamento, Senhor. Pai, vá de encontro, tirando todo o mal, Pai, tirando toda a pedra de tropeço, Pai, toda a seta do inimigo, Senhor. Protege o meu irmão, a minha irmã. Alcança aqueles, Pai, que têm orado, por aqueles, Pai, que ainda está com a mente e o coração endurecido, por aqueles que têm, se afastou momentaneamente dos seus caminhos, por aqueles, Pai, que se encontram aprisionados num vício. Oramos nesse momento, Pai, por aqueles, Pai, que está pedindo uma cura, uma restauração na saúde, Pai. Nós não podemos, mas sabemos que Tu pode, Pai. Tu pode curar, Tu pode restaurar, Tu pode levantar aquele que está abatido, ferido, moribundo, Senhor. Pai, te agradecemos por mais esse momento. Reunimos aqui como igreja para te adorar, para contemplar, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, possa nos levar em paz e segurança, da mesma maneira que nós chegamos até aqui. Senhor, eu não posso deixar de pedir, Pai, pelos nossos irmãos, daquelas igrejas perseguidas, nossos irmãos que se encontram encarcerados por não negar o Teu santo nome, Pai. Pai, alcança aqueles moradores de rua, Pai, como foi passado aqui. Transforma a vida daquelas pessoas que muito não sabem, mas muitos desses, Senhor, vem tentar aqui a melhor sorte aqui em São Paulo e foi acometido de um assalto, de um roubo, Pai, de uma mentira, do engano, e outros porque verdadeiramente, Senhor, tem um lar onde é castigado, humilhado, e se voltaram, saíram, Pai, foram para a rua. Oramos e apresentamos essas vidas, Pai, que essas vidas sejam alcançadas, transformadas, Pai. Não julguemos, porque a palavra fala, para não sermos julgados. Mas são pessoas doentes, assim como nós estávamos aí fora no mundo. Resgata, Pai, traz de volta. Dê uma nova vida para essas pessoas, para se tornar uma nova criatura em Ti. Assim oramos nessa noite. Assim te agradecemos por mais esse culto, por mais essa palavra. Que essa palavra não venha voltar vazia, ela venha criar raízes, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos em forma de cruz. O grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre na nossa vida. A igreja do Senhor fala. Que Deus abençoe, que tenha uma noite de sono abençoada.